Graça e paz, boa noite aos amados irmãos, aos ouvintes. Que Deus abençoe a vida de cada um. Louvamos a Deus por Deus nos permitir estarmos aqui, mesmo pela live, mesmo nós estamos em casa e você também estando em casa, mas louvamos a Deus, agradecemos a Deus pelo privilégio de ainda assim cultuarmos ao Senhor, né, no nosso culto doméstico, no nosso lar, de termos também os nossos momentos individuais com Deus e de, através dessa live, tentar fazer um culto público, um culto juntamente com os amados irmãos. Um abraço a todos aí da Igreja Congregacional em Umbuzeiro, né, um abraço à irmã Creide, Deus abençoe sua vida, que já está online. Um abraço a Marluce, Deus abençoe sua vida, Marluce, né? E eu convido você, neste momento, a fazer juntamente comigo uma oração para que a gente possa dar início a este culto, que é para a glória de Deus e que é também para a edificação da igreja do Senhor. Então, convido você a, nesse momento, baixar sua cabeça, né, e orar juntamente conosco. Pai Santo, querido Deus, queremos te louvar, Senhor, pelo dia, pelas refeições. Queremos te louvar mais ainda, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Queremos te louvar, Senhor, pela tua beleza, Senhor, pela tua santidade, pelo teu poder, pelo Senhor que é soberano, pela tua fidelidade, Senhor, que não tem fim, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Senhor, abençoa nossas vidas, abençoe esse culto, que tudo seja direcionado pelo teu Santo Espírito, que o Senhor alcance vidas, que o Senhor alcance nossos corações, que o Senhor nos encha de paz, que o Senhor nos encha, Pai amado, do teu Santo Espírito, que o teu nome venha a ser exaltado, o teu nome venha a ser glorificado. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. Colocamos diante de ti nossas vidas, fala, Senhor, conosco, nos instrui em mais uma live, em mais uma noite, em mais um momento, Senhor, que estamos aqui separados, ó Pai, para termos esse momento com o Senhor. Então, fala, Senhor, conosco, fala, Senhor, com os ouvintes, acalma os corações, acalma, Senhor, aqueles que estão perturbados. Ó, Senhor, dá ânimo, Senhor, a quem está sem ânimo, Senhor, aquele que dá vigor, Senhor, a quem está sem vigor. Ó, Senhor, nos fortalece, Senhor. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Temos, ó Senhor, a nossa fé alimentada, Senhor. E quem sabe, Senhor, gerar fé no coração de alguém, segundo a tua vontade. É assim que já te oramos, te pedindo a tua direção. Recebe nosso louvor, nossa adoração. Me ajuda, Senhor, na ministração da tua palavra. Abre nossos corações que a gente venha estar, Senhor, prostrado, Senhor, aos teus pés, com os ouvidos atentos, com o coração aberto, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo. E assim já te oramos no nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ler comigo o Salmo 96. Salmo 96. Graça e a paz a todos, aos que estão chegando agora, a irmã Cristiane, né, a irmã Patrícia, o presbítero Tony, da congregação ali de Jardim Veneza, mais uma congregação do Bessa. Deus abençoe você e sua casa. A graça e a paz a Geisa. Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Então, meus amados, convido você a ler comigo o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temíveis que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tem até um louvor que eu gosto, às vezes, de louvar ao Senhor,
com esse salmo, e eu vou estar louvando nesse momento, até o verso 6. Que você possa, se você não sabe ainda louvar esse louvor, mas que você possa aprender. Então, deixa ainda a sua Bíblia aberta, louve comigo o Salmo 96, do 1 ao verso 5, ao verso 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível que todos os deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível que todos os deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Deus, meus amados irmãos. Que louvor bonito, como é bom cantar a Bíblia, como é bom cantar louvores ao Senhor, louvores bíblicos. Como é bom, meus irmãos, pegar um salmo que são cantados, que são hinos, né, e poder cantar ao Senhor. Glória a Deus. Por isso devemos ser gratos ao Senhor por tudo, né? E nesse momento eu também estarei louvando ao Senhor com a guitarra e com a ajuda aqui do meu filho João Vitor. A irmã Patrícia, a graça e a paz. Ângela Melo, minha cunhada, Deus abençoe, que você permaneça aí até o fim. Ismael Antônio de Freitas, meu presbítero Ismael, um grande abraço. Valdenes, meu primo Valdenes, Deus abençoe você, Wellington. E Pedro Amaral, ex-aluno de trompete, Deus abençoe sua vida, Pedro. Enali Tavares, Deus abençoe também sua vida. Um abraço a todos. Vamos dar continuidade aos louvores. Continuemos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Tem um louvor que eu gosto muito. Deixa eu só consertar aqui o som da guitarra. Qualquer coisa eu coloco outro entrador. Isso aí não resolve não. Mais baixo. Medite nesse louvor. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor.
expressa o seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Aleluia. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Para onde eu irei? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Só mais uma vez, adorar o Senhor. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Glória a Deus, como eu amo, irmão, cantar esse louvor, porque ele é majestoso, ele é poderoso, ele é Deus eterno, ele é Pai bondoso, ele é incomparável, maravilhoso ele é, não é? E ele levou o meu fardo, me perdoando, seu amor me alcançou, onde eu não merecia, onde eu era um pecador, debaixo da ira de Deus, caminhando para a condenação eterna, e nada eu podia fazer para que eu pudesse, pelas obras ou por algum esforço, alcançar a minha salvação, e vamos falar sobre isso nessa noite. E ele me perdoou, ele me alcançou com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia, pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Por isso que ele é majestoso, ele é poderoso, aquele que repreendeu todo tipo de enfermidade, aquele que pode trazer cura física, emocional e espiritual, aquele que para ele nada é impossível. Glória a Deus por isso.
Vou estar louvando mais um louvor. Em seguida, eu já convido você a meditar na palavra do Senhor nesta noite. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a tua vida. Vai morrer quem vai acabar a minha vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz? Posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cor e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Tu das ondas as estrelas, mais baixo já, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo, no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, não há ferrolho, sem conta, que se feche diante da sua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa dor e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, você já viu? Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas, tu
das ordem as estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro. No meu corpo altíssimo. Não há ferrolho. Não há ferrolho. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é escudos para os que nele creem. Glória a Deus, a sua palavra é pura e ele é escudo para os que nele creem. Eu convido você nesta noite a irmos para a meditação do nosso texto de hoje, que fica em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17 ao 23. Nosso tema de hoje é uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Marcos 10, a partir do 17, diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu quero fazer uma oração com você e vamos para a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Pai amado, querido Deus, te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor nos ajude, teu Santo Espírito esteja falando conosco, aos nossos corações. Viemos, ó Pai, abrir, Senhor, o nosso coração, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua vontade, Senhor, e aprender mais do Senhor e também colocar em prática. Abençoa os ouvintes, abençoa, Senhor, nossa igreja em Umbuzeiro, abençoa todos os amados irmãos. E assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos é o texto do jovem rico. Você já deve ter ouvido essa história, ou você já deve ter lido. Você já deve também ter ouvido algumas pregações também a respeito desse assunto. E o nosso tema aqui é uma coisa ainda te falta. Uma coisa faltava na vida desse jovem. E eu quero convidar você, em primeiro lugar, a observar juntamente comigo que essa mensagem é uma mensagem profunda e é também um aviso solene, que você possa prestar bastante atenção e que o Senhor venha alcançar a sua vida, o seu coração, no nome de Jesus. E eu quero, em primeiro lugar, observar com você alguns pontos
de destaque na vida deste homem. Este homem era um homem de destaque. Era um homem de destaque, de liderança, né? E eu quero observar com você nesta noite, olhando para esse texto, em primeiro lugar, os destaques deste homem. Porque Jesus ainda diz que uma coisa lhe falta, se é um homem de tantos destaques. Observe comigo os destaques na vida desse homem. Em primeiro lugar, esse homem ele era jovem. Quem nos revela isso é Mateus capítulo 19, versículo 20. Eu quero lhe informar também que esse texto ele também está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Ele está registrado em Mateus 19, ele está registrado em Marcos capítulo 10, conforme lemos hoje, e também está registrado em Lucas capítulo 18. E esses evangelhos, esses textos paralelos, eles são muito ricos quando olhamos para os 3 textos e podemos observar muitas coisas. E é isso que eu convido você a olhar para esses 3 textos nessa noite e observar quantos destaques esse homem tinha na vida dele. Em primeiro lugar, começar você, olhando para Mateus, capítulo 19, versículo 20, descobrimos que era um jovem. Esse jovem, ele estava no alvorecer da sua vida. Ele tinha toda a sua vida pela frente, ele tinha toda a oportunidade de investir o seu futuro no reino de Deus. Imagina um jovem que está no alvorecer da sua vida e que ele entrega a vida a Jesus e que ele vai se dedicar à obra do Senhor. Ele tem toda a sua vida, ele tem todo um tempo para aproveitar, para se dedicar ao reino de Deus, porque ele era um jovem. O Mateus nos diz que ele era um jovem, ele tinha saúde, esse jovem tinha vigor, esse jovem ele tinha vida, ele tinha força, esse jovem ele tinha sonhos. Veja, o segundo destaque desse homem é que esse homem também era riquíssimo. Lucas, capítulo 18, versículo 18, nos diz, Lucas, capítulo 18, versículo 23, nos diz que esse homem ele era riquíssimo. Esse jovem possuía, meus amados, tudo que este mundo podia lhe oferecer. Esse jovem podia possuir casa, esse jovem possuía bens, esse jovem possuía conforto, esse jovem certamente possuía luxos, esse jovem participava de banquetes, fazia banquetes, festas, esse jovem tinha joias, tinha propriedades, esse jovem participava de muitas diversões, esse jovem era alguém que tinha muito dinheiro, era alguém que era riquíssimo. Ele era dono de muitas propriedades, diz o texto que lemos em Marcos 10, 22. Embora jovem, já era muito rico. Certamente era um jovem brilhante, inteligente e capaz. Veja ainda os destaques desse jovem, que era riquíssimo. Esse jovem também era um jovem de grande posição. Lucas capítulo 18, versículo 18, diz que era um homem de posição. Ele possuía status na sua sociedade. Ele possuía fama, ele possuía glória. Apesar de rico, era também líder famoso, influente na sociedade. Talvez era também um oficial da sinagoga. Moço de elevada reputação e grande prestígio social. Esse homem era jovem, esse homem ainda jovem era já muito rico, esse homem também era um homem de grande posição. O quarto destaque que eu convido você a observar está em Marcos 10, versículo 20. Diz que tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Quando Jesus fala para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraude ninguém, honra teu pai e honra tua mãe. E o texto nos mostra que ele diz que tudo isso tinha observado desde a sua juventude. Então era alguém virtuoso, tinha bom comportamento, ele tinha uma fina educação, ele era um moço sincero, sem mancha, sem falha, ele era um homem íntegro.
não vivia nas orgias, não era adúltero nem desonesto, vivia uma vida honrada, pura, dentro dos mais rígidos padrões morais, possuía uma excelente conduta exterior, era um homem virtuoso, era um modelo para o seu tempo, certamente. Um jovem que a maioria das mães gostaria de ter como genro. Um jovem que emoldurava o sonho da maioria dos pais do seu tempo. E ainda continuemos observando destaques na vida deste homem. Quinto destaque, ele era insatisfeito com a sua vida espiritual. Parece soar estranho. Alguém que era jovem, tinha toda a vida, alguém que era riquíssimo, tinha tudo que quisesse possuir aqui na terra, era alguém que era de grande posição, de grande respeito, admiração, era alguém que era muito ético, virtuoso, mas também observamos um destaque aqui que observamos também, era que era alguém insatisfeito com a sua vida espiritual. Mateus capítulo 19, versículo 20, ele chega para Jesus e pergunta, o que me falta ainda? Quem sabe você, quando viu o tema desta mensagem, uma coisa ainda te falta? Quem sabe você também deve ter feito essa pergunta, o que me falta ainda? E esse jovem, aquele jovem que, quando Jesus cita os mandamentos, ele diz que cumpriu com isso desde a sua juventude, ele agora pergunta, o que me falta ainda? Mas ele era insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele tinha tudo para ser feliz. Possuía tudo que o mundo podia lhe oferecer, mas seu coração ainda estava vazio. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E seu dinheiro, sua posição, não preenche o vazio da sua alma. Nada deste mundo pode preencher esse vazio. Seu dinheiro, sua reputação, sua liderança não preenchem o vazio da sua alma. Ele estava cansado também desta vida, de ter uma vida de um coração vazio, de ter uma vida de tanta riqueza, de ter uma vida de saúde, de vida, de vigor, de força, pois era jovem, de ter uma vida de posição, de ter uma vida ética, de grande admiração, de grande respeito. Mas ainda lhe faltava uma coisa, seu coração ainda estava vazio. Ele estava cansado daquela vida, nada satisfazia aos seus anseios, sua vida era uma busca constante por esse preenchimento. E aqui a gente aprende que ser correto não basta. Ser religioso não é suficiente. Nossa alma, ela tem sede de Deus. Um sexto destaque ainda na vida deste homem, é que esse homem era sedento pela salvação. Isso é um grande destaque. Marcos capítulo 10, versículo 17, diz o texto, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Aquele moço, ele tinha sede de Deus. Ele vai a Jesus e ele pergunta, que farei para dar a vida eterna? Ele tinha sede de Deus, tinha sede de vida eterna. Estava ansioso por algo que não havia encontrado nas coisas, no dinheiro. Ele sabia que ainda não possuía vida eterna, apesar de viver uma vida correta aos olhos dos homens. Mas ele sabia que ainda não possuía a vida eterna. Ele não queria enganar a si mesmo. Então, ele quer ser salvo. Ele mostra que é sedento de salvação. Um sétimo destaque na vida desse jovem é que ele foi na fonte certa. Ele foi a pessoa certa. Ele vai a Jesus. Marcos 10, 17 diz que Jesus, pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro. Esse homem, ele vai a Jesus. Ele vai à pessoa certa,
ele vai à fonte certa. Ele foi a Jesus, ele buscou o único que podia salvar. Ele já tinha ouvido, certamente, falar de Jesus. Sabia que ele já salvara tantas outras pessoas. Sabia que Jesus era a salvação para a sua vida, a respeito para o seu vazio. Ele não buscava atalhos, ele vai direto a Jesus. Um outro destaque que ainda podemos observar é que ele foi a Jesus com pressa. Marcos 10, 17, diz que esse homem correu. Ele corre ao encontro de Jesus, ele corre. E nessa época, pessoas tidas como importantes não corriam em lugares públicos, mas esse jovem correu. Ele tem pressa, ele mostra pressa. E aqui também nos deixa uma lição de que muitos querem ser salvos, mas deixam para amanhã, deixam para depois, e podem perecer eternamente. Podem ir para o inferno, mas esse moço, ele corre, ele vai à pessoa certa e ele tem pressa. Ele não aguenta mais esperar por mais dias. Ele não quer mais adiar para amanhã, para a próxima semana, para o próximo domingo, para a próxima live. Ele não quer mais adiar. Ele não se importa com a opinião das pessoas e ele mostra urgência para a salvação da sua alma. O nono destaque que ainda podemos observar na vida deste homem é que ele foi a Jesus de forma reverente. O texto nos mostra, em Marcos 10, 17, que esse homem se ajoelhou. E ajoelhando-se, diz o texto, ele se ajoelhou. Esse jovem se humilhou caindo de joelho aos pés de Jesus. Ele se quebrantou. Ele demonstrou ter um coração quebrantado e uma alma sedenta. Ele foi com a atitude certa. Não havia dureza de coração, nem qualquer resistência. Ele se rende aos pés do Senhor. E ainda um décimo aqui destaque, décimo e último destaque que podemos observar, é que ele também foi amado por Jesus. Marcos 10, versículo 21. E Jesus, fitando o amor, Jesus o amou, Jesus viu o conflito no coração desse jovem. Jesus viu o vazio que estava no coração desse jovem. Jesus diagnosticou esse vazio, a sua necessidade. Jesus viu a sua sede de salvação. Jesus viu o seu desespero existencial. Jesus se importou com ele. Diz o texto que Jesus o amou. E eu quero dizer a você que Jesus também te ama. E observando esses 10 destaques que relacionamos aqui, quantos destaques? Um homem que era jovem, um homem que era riquíssimo, um homem que era de grande posição, um homem ético, virtuoso, um homem, né, que também nos mostra destaque de que ele também está insatisfeito com a sua vida espiritual. Um homem que era sedento de salvação, um homem que vai à pessoa certa, ele vai a Jesus, um homem que vai com pressa, ele não adia, um homem que vai aos pés de Jesus, ajoelhando-se com reverência, e um homem que é amado por Jesus. E diante de tantos destaques, Jesus ainda diz a ele, uma coisa ainda te falta. Não matarás. Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desses. Uma coisa ainda te falta. Meus amados, Jesus diz isso a ele, de 4 enganos fatais. Observe bem, 4 enganos fatais deste homem. O primeiro engano fatal é ver a Jesus apenas como mestre e não como Deus. Marcos 10, 17 e 18 nos mostra que esse homem tratou Jesus apenas como bom mestre.
Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele chama Jesus de bom mestre, mas ele não está pronto para obedecer a Jesus. Ele pensa que Jesus é apenas um rabi, apenas um mestre daquela época, um professor, e ele não tem Jesus ali como Deus verdadeiro, feito carne. Jesus queria que o jovem também se visse a si mesmo como um pecador antes de ajoelhar-se diante do Deus Santo. Jesus queria que ele reconhecesse a si mesmo, porque não podemos ser salvos pela observância da lei. Ele, quando Jesus apresentou a lei, ele queria, os textos vão nos dizer que ele era alguém que estava se achando perfeito, alguém que se achava já achando que por isso já tinha o direito à salvação. E Jesus queria que ele tivesse conhecimento de si mesmo, diante de um Deus que é santo, porque não podemos ser salvos pela observância da lei. A lei, meus amados irmãos, ela é como um espelho. Ela mostra a nossa sujeira, mas não remove as manchas. O propósito da lei de Deus é trazer o pecador a Cristo. A lei pode trazer o pecador a Cristo, mas a lei não pode fazer o pecador semelhante a Cristo. Somente, meus amados, a graça pode fazer isso. Para ser salvo, não basta apenas seguir os ensinamentos de um mestre. É preciso se curvar diante de Deus. É preciso saber que Jesus é Deus. E esse homem, com tantos destaques, mesmo indo à pessoa certa, mesmo se ajoelhando, esse homem ele tem um engano fatal. O seu primeiro engano fatal é reconhecer Jesus apenas como um mestre e não como Deus. Segundo engano fatal desse homem é ver a salvação como mérito. O mérito, meus amados irmãos, é achar que nós merecemos a salvação. É achar que a salvação é uma recompensa porque eu fiz algo. É achar que a salvação é uma premiação porque você fez algo. Achar que a salvação, você achar que você está salvo porque você fez algo de bom. Porque você foi um homem ético, um homem virtuoso. E esse é um engano, mas um engano fatal da vida deste homem, de ver a salvação como mérito e não como presente da graça de Deus. Marcos 10:17, bom mestre, ele diz, que farei? Veja que ele pergunta o que é que ele pode fazer, como se fosse algo que eu possa fazer para ser salvo. Quem sabe, boas obras, um esforço, e aí eu vou ter meu merecimento da salvação, vou ter minha premiação, vou ter minha recompensa. Que farei para herdar a vida eterna? Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Queria obter a salvação através da obediência externa, que era a obediência aos mandamentos. E observe, meus amados irmãos, que todas as religiões do mundo, ensinam que o homem precisa merecer a salvação, que o homem é salvo pelas suas obras. Um exemplo podemos citar na Índia. Na Índia, multidões no desejo de ser salvos, deitam sobre camas de prego ao sol escaldante, balançam-se sobre um fogo baixo, sustentam uma das mãos erguida até se tornar imóvel, fazem longas caminhadas de joelhos. Qual é a intenção? Qual é o interesse? É de achar que por essas coisas Deus vai responder com a sua salvação. É de achar que por essas coisas eles agora têm o direito. Eles agora, o mérito agora é deles. Como se Deus devesse alguma coisa ao ser humano.
No Brasil, por exemplo, vemos as romarias, onde pessoas sobem conventos de joelhos e fazem penitências, pensando alcançar com isso o favor de Deus. Esse jovem, ele diz, bom mestre, por isso ele diz, bom mestre, que farei? Ele está procurando algo, o que é que ele pode fazer também para herdar a vida eterna? O que é que ele pode fazer para receber a resposta, a salvação, o amor de Deus? O que é que ele pode fazer? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. E por isso, esse é um erro fatal deste homem, é de achar que a salvação é pelos seus méritos e não pela graça de Deus. Muitas pessoas, meus amados, pensam que no dia do juízo, Deus vai colocar na balança as obras más e as obras boas. E a salvação será o resultado da prevalência das boas obras sobre as obras más. Mas, meus amados, a salvação não consiste daquilo que fazemos para Deus. A salvação, meus amados, consiste do que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Meus amados irmãos, se acharmos que somos nós que conquistamos a salvação, se acharmos que somos nós que, pelo nosso esforço, pelo nosso andar de joelhos em uma certa distância, pela nossa caminhada a pé de uma cidade a outra cidade, às vezes até a outro estado, às vezes até pessoas que passam mal no caminho, pessoas que às vezes até são assaltadas no caminho, e fazem como se estivesse agora recebendo como troco o favor de Deus, a salvação. E este jovem, ele está com esse mesmo sentimento. Que farei eu para herdar a vida eterna? Um jovem de tantos destaques. Um jovem que, quem sabe, a gente escolhesse em um buzeiro como o jovem de mais destaque. Quem sabe a gente escolhesse no Brasil, no mundo, o jovem de mais destaque. Esse jovem de 10 destaques que relacionamos aqui. Mas ele comete 4 enganos. Fatal. Primeiro, como eu já disse nessa noite, ele vê a salvação, ele vê Jesus apenas como mestre e não como Deus. Ele vê a salvação como mérito e não como presente da graça de Deus. Em terceiro lugar, um engano fatal deste homem é que não tem consciência de que é pecador. Ele não tem consciência de que é pecador. Então, ele respondeu, Marcos 10, versículo 20, quando Jesus falou da observância dos mandamentos, ele disse, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele estava enganado a respeito de si mesmo. O jovem rico não tinha consciência de qualquer pecado, de quão pecador ele era. O pecado, meus amados, precisamos entender que é uma rebelião contra o Deus Santo. O pecado não é simplesmente uma ação, mas uma atitude interior que exalta o homem e desonra a Deus. O jovem rico pensou que suas virtudes externas poderiam agradar a Deus. Onde a Escritura nos diz, meus amados irmãos, que todos somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia aos olhos de um Deus santo. Isaías capítulo 64, versículo 6. O jovem rico pensou que guardava a lei, mas havia, na verdade, quebrado 2 mandamentos da lei de Deus. Ele não havia amado Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo como a si mesmo. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele revela aqui que ele era idólatra. Seu Deus era o dinheiro. Tornou-se escravo dos seus bens. Amava mais seu dinheiro que a vida eterna. Seu pecado não era ser rico. Seu pecado não era possuir muito dinheiro, mas seu pecado era ser possuído pelo dinheiro. Esse homem não amou a Deus sobre todas as coisas. Esse homem não amou o próximo.
como a si mesmo, vivia egoisticamente para si. Seu dinheiro era apenas um deleite para si. Amava mais as coisas do que as pessoas. Ele era míope espiritual. Tinha um alto conceito de si mesmo. Era respeitável por não fazer coisas erradas. Jesus disse para o jovem rico: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O que faltava na vida deste jovem? O que falta talvez na sua vida? Faltava na vida deste jovem um novo nascimento, nascer do alto. Faltava nesse jovem a convenção, entregar sua vida a Jesus, reconhecer que era pecador, reconhecer que ele de modo algum alcançaria a vida eterna, a sua salvação, mas que Jesus é aquele que veio e que morreu na cruz para nos salvar. Sabe, meus irmãos, acreditar que somos salvos pelas obras, na minha opinião, é também dizer não ao sacrifício de Cristo. É dizer que o sacrifício de Cristo foi em vão e biblicamente não foi. E cremos que não foi. O que faltava na vida desse homem era o novo nascimento, o seu Deus era o dinheiro. O que faltava na vida desse homem era a convenção, porque ele servia ao dinheiro, estava preso, possuído pelo dinheiro. Ele era um idólatra, tinha outros deuses. O que precisava na vida desse homem era buscar, o que faltava era buscar a Deus em primeiro lugar. Ele queria a vida eterna, mas não renunciou aos seus ídolos. Não tem como ter vida eterna se o seu Deus, né, for outro, a não ser o Deus bíblico, a não ser Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E este homem, ele não renuncia a seus ídolos. Aí, por último, o engano fatal na vida deste homem é que o jovem rejeita Jesus, renuncia à vida eterna e sai triste. Veja o que é que ele faz. Ele rejeita Jesus, ele renuncia à vida eterna. Ele renuncia à verdadeira alegria e ele sai triste. Marcos 10, 21 e 22 diz: e Jesus, fitando um amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele estava enganado acerca da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza, ela não é terrena, ela é eterna. Ela não é temporal, ela é eterna. E Jesus, ele desafia com uma série de 5 imperativos. Ele diz: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e vem e segue-me. Esses 5 imperativos são apenas uma ordem que exige uma só reação. O jovem rico deveria renunciar àquilo que se constitui no objeto de sua afeição antes de poder viver debaixo do senhorio de Deus. Ele queria a vida eterna, mas amava mais o seu dinheiro. Ele queria a vida eterna, mas amava mais o seu ídolo. Prefere ir para o inferno que abrir mão do seu dinheiro. Que loucura, irmãos! Sabemos que ninguém pode levar um centavo para o inferno. Ele rejeita Jesus e suas exigências. Ele rejeita muitas coisas. Ele rejeita confiar em Jesus. Ele rejeita seguir a Jesus. Ele rejeita a alegria eterna da salvação. Sai triste. E pior, ele sai sem a verdadeira riqueza. O jovem rico perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Ele preferiu ir para o inferno, abrir mão do seu dinheiro. Entre o seu ídolo e Cristo, entre o dinheiro e Cristo, escolheu o dinheiro e rejeitou a Cristo. O homem rico se torna o mais pobre entre os pobres. Há uma frase de Agostinho que diz:
As riquezas terrenas estão cheias de pobreza. Quero concluir dizendo a você que há muitas pessoas que desejam salvar suas almas e não conseguem. Não vão conseguir. Se você tem tentado isso, desista. Você não vai conseguir conquistar ou fazer algo que faça com que você ache que agora você tenha mérito da salvação. Se for assim, uma coisa ainda te falta. Em segundo lugar, eu quero concluir dizendo que um ídolo entronizado no coração pode levar você a perder a sua alma para sempre. Você deseja mesmo ser salvo? Eu acredito que a resposta seria sim. Então, renuncie tudo que impede de se render a Cristo. Renuncie tudo aquilo que impede você de entregar a sua vida a Cristo. Renuncie. Porque, meus amados, quando perguntamos se alguém quer aceitar a Cristo, muitos dizem, não, vou esperar. Quem sabe agora alguém iria dizer, vou esperar a próxima live. Eu não senti no coração, eu não me arrepiei. E aquela festa, e aquela bebida, e aqueles meus amigos. Renunciar é tão duro. Jesus disse que eu preciso tomar a cruz e negar a mim mesmo. Sabe, meus irmãos? Quando não entregamos a vida a Jesus com esses pensamentos, é porque temos outros ídolos no nosso coração. E se assim continuar, iremos perecer eternamente. Se assim você continuar, irá perecer eternamente. Então entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Porque somente por meio dele é que a graça da salvação te alcançará. Somente por meio dele é que você terá seus pecados perdoados. Somente por meio do seu grande amor é que você terá a convicção, a certeza de vida eterna e de salvação. Deixe eu orar pela sua vida neste momento. Nossa live já está acabando, estarei orando. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, ainda vou tocar um louvor após a oração. E que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Pai amado, querido Deus, abençoa, Senhor, cada um que ouve, Senhor, essa ministração da tua palavra. Alcança vidas. Que, Senhor, vidas venham pensar sobre isso, onde muitas vezes pensamos sobre muitas coisas, nos ocupamos com muitas coisas, fazemos tantas interrogações, ó Senhor, mas não interrogamos sobre o mais importante, que é o céu, porque aqui somos peregrinos, aqui, Senhor, é só uma passagem. Ó Senhor, a tua palavra diz que só há duas portas, a tua palavra diz que só há um caminho, a tua palavra diz, Senhor, que há um céu, que há um inferno, ó Senhor, e que o nosso tempo aqui, Senhor, é curto, é passageiro, nossa vida é como uma nuvem, é como um vapor, Senhor. Ó Senhor, que venhamos pensar sobre essas coisas, que venhamos, Senhor, desfazer de todos os nossos ídolos, renunciar a todos os nossos ídolos, e pôr só nossa confiança no Senhor Jesus. É o único que pode nos salvar, é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ó Senhor, que aquelas pessoas, Senhor, que nesta noite entenderam que ainda lhe falta uma coisa, Senhor, que elas venham entregar a vida ao Senhor, para que haja convenção, para que haja novo nascimento, para que haja batismo com o Espírito Santo. Ó Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, ajudá-las na caminhada, mesmo numa caminhada de provações, de perseguições, mas uma caminhada, Senhor, que sabemos que o melhor ainda há por vir, Senhor. Abençoa cada um. Te pedimos que nos dê uma semana abençoada. Nos livra de todo mal, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nossa cidade, de nossas famílias, do nosso país, do nosso mundo. Tem misericórdia, nos ajuda. E assim te oramos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Louvar mais um louvor.
estará sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Estará sentado no trono e ao poder seja o louvor, estará sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a estar assistindo a próxima live, terça-feira,
uma live de oração. Iremos convidar também alguém aí para estar louvando, tá bom? Então, convido você a estar conosco terça-feira no nosso culto de oração, que será transmitido também pelo Instagram e também pelo YouTube. Também quero dizer a você que todas essas nossas lives, elas são arquivadas no YouTube. Então, você pode, sempre que desejar, você pode retornar e assistir essas lives. Como também você pode compartilhar para alguém. Quem sabe hoje você lembrou de alguém. Quem sabe você viu que essa mensagem também poderia ser também não só para você, mas também para outra pessoa. Então, você pode estar abençoando outras pessoas também com essas mensagens. E vá lá no canal do YouTube, compartilhe, se inscreva, ajude a divulgar o canal do YouTube, tá bom? Para que nossas gravações venham abençoar outras vidas. Que você tenha uma boa semana, que Deus continue te abençoando. Se você estiver enfermo, que Deus também traga paz no seu coração, que Deus também traga cura, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração final, convidar João Vitor a estar orando, e depois da oração estarei dando a bênção apostólica nesta noite. E que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pelo culto que a gente teve hoje. Abençoa, Pai, cada um que esteja assistindo essa live, Senhor. Cura, Senhor, os enfermos, Pai. Livra, Pai, quem está assistindo, Pai, quem não está também dessa doença, Senhor. Senhor, nos livra, Pai, todo mal, Senhor. Que a gente venha continuar crescendo em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida.